Pessoal, notícia desanimadora, né? A Petrobras anunciou um novo reajuste no preço da venda do diesel para distribuidoras. A novidade foi anunciada nessa segunda-feira, dia 9, e faz com que o valor do combustível vá de R$ 4,51 para R$ 4,91, mostrando um aumento de 8,8%. Segundo a estatal, considerando a mistura de 90% de diesel e 10% de biodiesel, o preço ao consumidor passará de R$ 4,06 para R$ 4,42 por litro na bomba, apresentando uma variação de 36 centavos por litro. Os novos preços começam a valer a partir de amanhã, terça-feira, dia 10. A Petrobras anunciou ainda que os valores cobrados pela gasolina e pelo gás de cozinha foram mantidos. Em nota, a Petrobras informou que o preço do diesel não sofria reajustes há 60 dias, desde o dia 11 de março. A empresa disse ainda que a alta, abre aspas, segue outros fornecedores de combustíveis no Brasil que já promoveram ajustes nos preços de venda, acompanhando os preços de mercado. Nesse momento, no entanto, o balanço global de diesel está impactado por uma redução na oferta à frente da demanda. Os estoques globais estão reduzidos e abaixo das mínimas sazonais dos últimos 5 anos nas principais regiões supridoras, afirmou a estatal. E agora eu começo com o Lanza. A gente teve um lucro de quase 45 bilhões em um semestre, tá? Da Petrobras. A gente tem um controle acionário em voto de 50% das ações ordinárias. Desse lucro, quase 30 bilhões foi para a União. E uma semana depois desse lucro, que foi o terceiro maior da história da estatal, mais um reajuste. E aí? O que a gente faz? Olha, Vitor, parece uma situação desesperadora e é desesperadora. Porém, uma coisa que eu sempre disse aqui na bancada: é urgente a necessidade de abertura de mercado na exploração de óleo e gás aqui no Brasil. Por quê? Por conta do seguinte: o brasileiro não aguenta mais pagar tão caro numa gasolina, num diesel ou num etanol. Independente do posto que você vai abastecer, pode ser bandeira branca, pode ser bandeira que for. A gasolina, ela tem que ser obrigatória da Petrobras. Ou seja, o posto ele é obrigado a comprar a gasolina da Petrobras. Ele é obrigado a comprar o diesel da Petrobras, porque a Petrobras tem o monopólio de distribuição do óleo e do gás aqui no Brasil. Quebra-se esse monopólio. Abre-se o mercado para outras empresas, sejam elas nacionais ou estrangeiras, para poder explorar e vender óleo diesel aqui no Brasil. Vê se o preço do óleo diesel não vai abaixar. E outra, a Petrobras está sendo mais uma vez utilizada pelo senhor Jair Messias Bolsonaro, esse mandrião que está na presidência da República, como um cabide de empregos para seus aliados políticos. Está na hora da Petrobras sair da mão de político safado, como o senhor Jair Messias Bolsonaro, como também o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que deveria estar preso, e deveria sim passar para a mão de acionistas ou para a mão de empresas que deveriam realmente zelar pela Petrobras como empresa, nesse caso, privada. Vou passar pro francês. A gente fala dos lucros da Petrobras como se fosse uma coisa grandiosa. É grandioso no nosso ponto de vista, porque os negócios do petróleo são todos grandiosos, né? A gente não tem noção, eles têm existe aí quase um monopólio internacional, né? E nós estamos sujeitos a isso. E não sabemos se a gente se fica escandalizado hoje, mas a gente não sabe o que vai acontecer na próxima semana. Pode ser que na próxima semana aumente de novo. Aí a gasolina não subiu, o gás não subiu, subiu o petróleo. Embora o petróleo esteja com o preço internacional do barril mais baixo dos últimos tempos, tá? $95 o barril, né? Então, mas eles aumentam o preço em razão da logística, da oferta e da procura. Eles mandam no mercado, nós estamos sujeitos a isso. Só para dar para vocês uma base de comparação, porque assim, nada a ver uma coisa com a outra, mas assim, para ter magnitude de valor, né? A reforma da Previdência, que mudou com a Seguridade Social, ela promete uma economia de 900 bilhões em 10 anos. Isso significa 90 bilhões por ano. Em um trimestre, o lucro da Petrobras foi de 45 bilhões. Então, em um trimestre, em um quarto de ano, ela conseguiu metade do que seria a economia da reforma da Previdência inteira em um ano.
Então, é muito lucro pra gente. Tipo, eu não consigo entender direito. Tô só fazendo um comentário, né? Porque assim como você, Francês Ulanza, também falaram, tipo, em questão de privatizar. Mas eu entendo que abaixa os preços do gás, enfim, gasolina, diesel. Mas é um lucro muito grande pra gente que a gente pode usar pra outros... É que tem que usar, né? Pra outras áreas, como saúde pública, educação. O problema é que o petróleo do Brasil ele está enganchado, atrelado com o petróleo internacional, né? E nós não produzimos 30% do que consumimos. Então, não precisava. Para a gente ter ideia do lucro, a gente precisaria saber quanto consumimos, quantos litros de diesel, quantos litros de gasolina e de aba 4, né? Mas a questão do diesel, o pessoal pode se preparar. Aumenta o diesel, aumenta tudo, né? Tudo é transportado por caminhões neste país. Eu vou passar pra Bárbara agora. Bom, vou só continuar então o comentário que eu tava fazendo. A gente fala dos lucros da Petrobras como se eles fossem negativos, sendo que pra gente, população é positivo. O que é negativo é aumentar os preços, sendo que a gente tá tendo lucro. Isso que eu não consigo entender. Tipo, por que vai aumentar ainda mais? Tudo bem que eles falam que tá menor a produção, né? Que os estoques estão abaixo do comum. Mas se os estoques estão abaixo, diminui a sua quantidade de lucro. O lucro tá absurdo já. Se já fez 1/4 de lucro, tipo, que a gente precisaria pra ver as outras coisas, foi, acho que uma das maiores, né? Você mesmo falou. Foi a terceira maior. Terceira maior da história de lucro. Precisa de mais lucro? Abaixa um pouco o lucro e não aumenta o valor do diesel, entendeu? Bárbara, não consigo entender. Eu tenho a impressão que o pessoal do petróleo já está com o olho no futuro, porque começa a ver esse advento aí de veículos elétricos e coisa, da mudança da fonte de transporte e coisa, eles já começam... Não, pode ser, mas a gente está num índice de pobreza, de fome muito grande agora. Não, exato. Os grandes lucros estão em cima dos pobres mesmo. Então, gente, agora, a verdade é que antes, a gente não precisava toda hora fazer conta de quanto você ia gastar de gasolina. E agora, muitas vezes, vale a pena sair de Uber, entendeu? Porque tá tão cara a gasolina, tipo, tá tudo tão caro, e isso aumenta a inflação, aumenta os preços, aumenta a comida, aumenta tanto, que, tipo, se eles estão pensando no futuro, beleza, mas a gente no presente tá passando por cada perrengue, tipo, tá com um nível de fome muito alto. Então, tinha que pensar no agora, né? Diminuir um pouco aí o valor e sanar um pouco do de lucro. Eu vou passar para o professor Itamar. Bom, é interessante usar esse momento em que a Petrobras está vivendo, né? Aquilo que até falei na sexta-feira, né? Alegria de solteiro com conforto de casado, né? Ela é privada para dar lucro, mas ao mesmo tempo ela tem o privilégio de ter o monopólio. Então, a reflexão que precisa ser feita, eu acho que está sendo feita pelos brasileiros, e parece que nos próximos dias vem algumas medidas nesse sentido, é isso que não pode tolerar. Porque tem aquela ideia assim, olha, a Petrobras é nossa, o petróleo é nosso de quem, cara pálida, né? Não, isso é uma ficção. A empresa estatal é do povo. Não, a empresa estatal não é do povo. Nenhuma empresa estatal é do povo. Elas nunca foram do povo. Elas geralmente são daqueles que trabalham nela e daqueles que lucram com ela, né? Então, o que eu acho assim, que a empresa Petrobras, ela tem que, como ela tem esse monopólio, ela tem deveres também, né, compromissos sociais lá na Constituição. Então, eu acho que o passo para adequar é exatamente quebrar as duas coisas, né? Se quebra o monopólio e se faz a privatização. Fazer fluir a competição no setor da produção e dessa entrega para a população, né? A variação dos preços, a variação vai se normalizar, mas você tem um problema imediato. E aí, digamos assim, vamos ver esse cabo até onde vai. A Petrobras, como ela tem o monopólio e ela tem o direito de aumentar quanto ela quer, vamos ver até onde ela vai, sem que haja uma reação governamental por parte da sociedade para segurar isso. Não proibindo o aumento, mas fazendo um processo de
privatização, Ok, eu vou passar de pro Celestino agora. desregulamentação Então, do vamos segmento. começar desde 2017, né, quando o Temer abriu o capital da Petrobras, né, e aí as refinarias que não foram feitas, né, se eu não me engano, uma era para ter custado 20 bilhões, né, e custou 100 bilhões. Então, assim, é uma série de situações que daí veio a pandemia, né, veio a crise hídrica e depois a pós-guerra. Então, tudo confluiu para o que está acontecendo agora com o preço dos combustíveis. E a inflação, né, que está no mundo todo, os preços dos combustíveis, faltando combustível em alguns países. E até o presidente dos Estados Unidos pediu para o Brasil produzir mais petróleo. Eu estive em Colorado passando o Dia das Mães com a minha sogra. E passei para abastecer em Uniflor. Uniflor, a gasolina estava 6,82, né? Aqui o combustível, como é gourmet, então é 7,31. Nova Esperança estava 7,31 onde, filho? 7,31. 7,50, Não, brincando. 7,31 a média. 39 eu tava vendo E Nova Esperança estava 6,69. Né? E Maringá tem essa disparidade. Então, mesmo. Maringá, no posto da mesma bandeira, em Castelo Branco, 6,69. Na entrada de Maringá, 7,31. A mesma bandeira. Por quê? Porque o combustível aqui deve ter uma octanagem maior. Existe uma tabela dos postos de gasolina que quem não obedecer... Mas... eles chegam ao pau, cara. Exatamente, mas voltando ao assunto Petrobras, eu acho que a pressão que os caminhoneiros vão fazer agora em cima do governo, da equipe econômica, vai ser direto, né? Porque conversando com alguns caminhoneiros, eles já estão passando necessidade, né? Eles não estão conseguindo levar dinheiro para casa. Então, eu acho que a equipe econômica tem que fazer com esse lucro de mais de 17 bilhões, quase 18 bilhões que vai sobrar para o governo, né? Tem que fazer um fundo de reserva que está parado lá na gaveta do senhor Rodrigo Pacheco, né? Mais uma engavetada lá por ele. Então, acho que tem que ter um esforço conjunto aí entre governadores, o Congresso e o presidente Bolsonaro. Quanto a cabide de emprego, todo presidente nomeia, né? A pessoa que vai... fazer o que ele propõe, né, de governo. Agora, falar que cabide de emprego era na época do Petrolão. Né? Toda a vida a Petrobras foi cabide de emprego, Celestino. O presidente Bolsonaro mandou mais de 90 mil CCs embora desde quando assumiu em 2018. Falar que tem cabide de emprego nesse governo é uma heresia e má informação para o ouvinte da melhor do Brasil.